E a luta entre Jon Jones e Tom Aspinall pela unificação aí do título dos pesos pesados do UFC foi confirmada na coletiva de imprensa pelo Dana White do último evento do Ultimate no ano que foi o UFC Tampa. E ele disse que o Jon Jones é muito difícil de se lidar, que a negociação com ele sempre foi complicada desde lá atrás, o início dele dentro do UFC, mas que ele vai lutar contra o Tom Aspinall e não tem medo de ninguém. O Jon Jones nunca teve medo de enfrentar adversário nenhum e que o problema dele é isso aqui, ó. Dando o que ele quer, ele vai lutar contra o Aspinall e pelo visto o Dan White vai pagar o que o Jon Jones deseja receber. E é o que eu sempre falei aqui nesse canal, o Jon Jones não tem medo de ninguém. Cara, como é que alguém acompanha MMA e tem a pachorra de dizer que o Jon Jones tem medo de enfrentar seja lá quem for o adversário? Você conhece a carreira do Jon Jones para falar um negócio desse? E aí vem outros e falam que o Jon Jones passou a carreira toda enfrentando velhos. Ele tem culpa de ter sido um prodígio, de ser sempre mais novo do que os seus adversários? Para quem não sabe, o Jon Jones é o campeão mais jovem da história do UFC até hoje. É óbvio que ele vai ser mais novo do que todo mundo, o que não quer dizer que os adversários eram velhos fora do auge. O Lyoto Machida era velho fora do auge. O Shogun, se eu não me engano, tinha 30 anos quando pegou o Jon Jones. Estava velho já, acabado. 30 anos, agora virou 45. O Cormier já era mais velho, só que o Cormier chegou tarde no MMA e estava no seu auge com aquela idade. As pessoas gostam muito de falar de idade como se os seres humanos fossem robôs. Ah, se tem 37 quer dizer que não vale mais. O Poatan com 37 vive o seu auge. O Jones com 37 vive o seu descenso. Cada um reage de um jeito. Depende da caminhada. O Jon Jones lutou muito mais MMA que o Poatan. Enfim, nesse vídeo aqui eu quero falar das possibilidades dos atletas. Qual a possibilidade do Aspinall vencer o Jon Jones e do Jon Jones vencer o Aspinall? O que eles têm que fazer? Um para vencer aí o outro, na minha humilde opinião, e desde já eu peço a você a sua opinião, coloque no campo de comentários o que você acha que o Aspinall teria que fazer para ser o primeiro homem a bater Jon Jones. E o que o Jon Jones tem que fazer para, mesmo fora do seu auge, vencer um garotão que está voando e faminto. Coloque aqui no campo de comentários e vai deixando o like se estiver gostando do conteúdo. E vamos lá, vamos à minha opinião. Primeiro de tudo, considero o Jon Jones favorito para esse duelo, por mais que ele esteja fora do auge, mas ele é bom o suficiente para ser ainda melhor do que o Aspinall voando. Para mim, o Jones tem o melhor wrestling, tem a melhor trocação tecnicamente falando, ele não tem mais poder, mas tecnicamente ele tem muito mais armas. Você não vê o Tom Aspinall dar chute rodado como deu o Jon Jones, aqueles pisões no joelho, cotoveladas, tanto frontal quanto giratória, o clinch dele é melhor, então ele tem o cardio comprovadamente melhor, nunca cansou até hoje numa luta, e a gente ainda não viu o Aspinall lutar 3, 4, 5 rounds, a gente não sabe como é que é, mas certamente não será melhor que o Jon Jones nesse departamento. O Jones também tem outra coisa, isso aqui, o psicológico é infinitamente melhor, são 17 vitórias em lutas valendo cinturão, é muito mais experiência. Quando o Jones entra no cage, o adversário treme na base. O Jones não treina na base para ninguém, meu amigo, para ninguém. Então o Aspinall vai ter essa experiência de estar ali frente a frente e pensar, caralho, é agora, eu ganhei minha chance, eu estou na frente do maior de todos os tempos. E aí, ele vai conseguir lidar bem com isso? Se sim, ele tem uma chance. Porém, não interessa como esteja o mental dele, não será melhor que o mental do Jon Jones. E na minha opinião, o Jones perde apenas em 2 pontos, que é na questão do push. O Aspinall tem muito mais poder de nocaute e na questão de velocidade, o Jones está lento na trocação. E o Aspinall é um dos pesos pesados, se não o mais rápido que eu já vi em toda a minha vida. Então, se essa luta ficar ali na trocação, o Jones corre sérios riscos. Sou muito fã do Jones, mas eu sou coerente. Eu não vou vir aqui dizer que o Jones vai lutar em pé, deitar e rolar no Aspinall. Não vai acontecer dessa forma. Se a luta se mantém em pé, como foi contra o Miocic, o Jones vai ter problema. Eu não estou nem dizendo que ele vai ser nocauteado nem nada do tipo. Acredito que ele é safo o suficiente para não cair em uma armadilha. Você vê que o Jones não tem medo de correr. Quando ele começa a ser encurralado, ele sai correndo, se afasta do adversário e retorna para o combate. Só que uma coisa é você correr do Miocic, outra coisa é você correr do Aspinall. O Aspinall é muito mais rápido, ele é muito mais explosivo. Talvez ali na primeira sequência de golpes que o Aspinall jogar, o Jones não consiga ver a tempo
de conseguir sair e acabe aí sendo pego em um ou outro golpe, e isso pode ser fatal diante de um peso pesado tão poderoso como é o inglês, atual campeão interino do UFC. Então sim, o Jones tem um risco nessa luta, na minha opinião, que ele nunca teve até hoje, pelo menos teoricamente, porque antes da luta ninguém imaginou que ele teria dificuldade contra o Marreta, ou contra o Dominic Reyes, ou contra o Gustafsson. São lutas que todo mundo que entende de MMA antes do combate analisou que seriam lutas fáceis. Agora, teoricamente falando, para mim, essa é a luta mais difícil e com mais risco para o Jon Jones. Tanto pelo Aspinall ser um lutador mais completo e poderoso do que a maioria dos que o Jones enfrentou, tirando o Daniel Cormier, quanto pelo estágio que está a carreira do Jones, que ele está completamente fora do auge. Mas o que eu acho que o Jones vai fazer para ser favorito? Afinal, eu disse que ele é favorito, mas falei aqui até agora só de coisas que o Aspinall pode trazer de problema. Mas vamos lá, eu acho que toda essa agressividade do Aspinall para vir para cima, babando para nocautear, que ele usa em todas as suas lutas, pode ser um fator decisivo a favor do Jon Jones, porque facilitaria a sua entrada em queda. O Aspinall vindo com tudo, ele dificilmente vai se defender das quedas do Jones, e uma vez por baixo, meu amigo, ó, a chuva de cotovelada, que agora pode assim, pode assim, pode assim, do jeito que quiser. Chuva de cotovelada do Jones, uma vez que você está ali, dificilmente você escapa. E se você escapar, assim como foi o Miocic, o prejuízo já vai estar muito grande para ser revertido no final. Então acredito que essa luta vai ser decidida dessa forma. E se o Aspinall entrar mais inteligente e não for com toda a sede ao pote, e aí, será que o Jones vai estar em maus lençóis? Não vai conseguir quedar? Aí é outra vantagem para o Jones, porque se o Aspinall fizer isso, ele está fugindo de suas características. Eu sou completamente contra o lutador que vai enfrentar alguém que tem uma aura de invencível, e aí simplesmente chega lá e por medo de ser encurralado, de ser quedado, acaba lutando comedido, não vai para cima. Cara, se sua característica principal é partir para dentro e você não vai usá-la, você não vai vencer. Se o Aspinall ficar mais cadenciado esperando uma brecha, ele não vai vencer. O Jones não vai dar brecha para ninguém, cara. Então, a única chance do Aspinall, na minha opinião, é entrar como ele entra sempre. Ele vai ter que partir para cima com tudo. Vai correr o risco de ser quedado, ao mesmo tempo em que o Jones vai estar correndo o risco de ser acertado e nocauteado. Para mim, a única chance do Aspinall é entrar como entra sempre e uma mão daquela conectar, ele aproveitar o momento e acabar ali o serviço nocauteando o Jon Jones. Não vejo outra forma dele vencer. Para mim, o Jones consegue controlar essa luta em pé se o Aspinall ficar ali mais comedido, acuado, com medo de ser quedado, e consegue quedar se o Aspinall vier para cima com tudo. Mas então, é claro, o Jones já venceu. Não, não é assim. É como eu estou falando. Uma mão dessa pode conectar e o Jones não vai conseguir quedar e ser nocauteado. Mas para mim, tecnicamente e mentalmente falando, o Jones é muito favorito para essa luta. Eu coloco aí 65% e 35%. Agora, quero saber de você, qual a sua opinião? Você concorda comigo? Discorda de mim? Quem você acha que vai vencer aí essa luta em 2025? E você gostou desse anúncio do Dana White ou não? Você preferia que essa luta fosse Jon Jones com Poatan ou Aspinall com Poatan? Coloque aqui no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando o like se gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.